Alô, alunos do sexto ano, manhã, aqui é a professora Ana Paula, professora de Ciências da Natureza. Nós vamos para a nossa terceira videoaula e o tema dessa terceira videoaula são a separação de misturas. Bem, aqui nós temos, retomando a aula anterior, o conceito de mistura, né? Formada por duas ou mais substâncias, né, sendo cada uma dessas substâncias um componente da mistura. Então, a classificação me dá a mistura homogênea, que apresenta uma única fase, está representada ali no nosso desenho, no nosso esquema, água mais açúcar. Esse açúcar dissolvido na água. Então, eu só vejo uma fase. A mistura heterogênea apresenta pelo menos duas fases. A gente sabe que tem misturas heterogêneas que tem uma, duas, quatro fases, isso é normal. E nós vamos ver, como assunto novo, como é que a gente vai separar mistura. E aí, tanto faz se é a mistura homogênea como a heterogênea. Ah, professora, qual seria o tipo de mistura mais fácil de ser separado? Seria mistura heterogênea, né? A gente faz isso no cotidiano de nossa casa. A mistura homogênea, ela já vai ter métodos que muitas vezes só são possíveis de serem realizados em laboratório. Vamos seguir. Bem, aqui eu tenho 5 tipos, né? 5 métodos de separação de misturas heterogêneas. E o primeiro método a gente usa na nossa casa, que é a catação. É um método rudimentar, né, empregado para separar dois ou mais sólidos com aspectos ou tamanhos diferentes, né? Você vê e você separa manualmente. É o que acontece quando a gente faz a catação do feijão. A gente separa manualmente o feijão das impurezas. No vídeo, na televisão, além desse exemplo, lá foi utilizado também a questão, né, da separação ou da catação, né, separação do lixo, né, para fazer reciclagem. Você deve separar o lixo e recebe também o nome de catação. A ventilação. Ventilação, aí você vê um trabalhador rural, né, também é muito comum se ver no homem do campo, que é justamente o método que vai separar um sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso vai ser arrastado por uma corrente de ar, né? É utilizado para separar casca de grão de arroz, amendoim, né? Quando você assa a castanha para separar a casca, né, na castanha, é muito comum. O próximo, né, logo na parte inferior, eu tenho a levigação. Bom, levigação é muito utilizada em garimpo. Aí você tem, né, a separação do ouro com o cascalho. Utiliza-se esse instrumento que vocês estão vendo, se chama bateia. E a água vai arrastar o cascalho para fora da bateia. O ouro fica porque é mais denso e o cascalho vai ser arrastado porque é menos denso. Muito bem, por último a gente tem a peneiração, que também recebe o nome de tamização. É um método utilizado para separar dois sólidos de tamanhos diferentes. Aí no caso a gente está vendo, pode peneirar uma farinha, areia fina, mas os pedregulhos também é muito comum. A gente tem vários tipos de peneira que vão ser utilizados para diversos fins em termos de separação de sólido. Bom, esses 4 métodos a gente já está bem familiarizado no nosso cotidiano, agora a gente percebe que na ciência eles vão ser utilizados para essa separação de mistura. Logo ao lado eu tenho a filtração. Filtração também muito comum, onde eu tenho a separação de um sólido líquido
E nós temos aí, no caso da filtração, o café. A água mais o pó vai passar por um filtro e vai ficar retido o sólido, que é o pó de café, e o café, a parte líquida, vai passar por esse filtro, tá certo? Então vamos com mais separações de misturas heterogêneas. Vamos prestar atenção que eu só estou falando até agora de misturas heterogêneas. Agora a gente vai ver sólido líquido, onde a gente tem aí a decantação. Decantação vai ser utilizado, observem a imagem, a primeira imagem, onde eu tenho areia e água. No primeiro momento, quando você deixa essa água com areia em repouso, sem mexer, vai existir uma sedimentação. Professor, o que seria essa sedimentação? É quando existe a deposição da areia no fundo do frasco. Aí, após essa sedimentação, né, da areia, cuidadosamente se transfere a água para outro recipiente, né? Então, restarão no fundo do frasco original a areia e um pouco de água, né? Então, a esse processo de separação a gente dá o nome de decantação. E aí você tem duas maneiras de tirar essa água, que é cuidadosamente ou então utilizando um sifão, né, no processo de safonação, né, para retirar essa água. Lembrando que essa água ela é imprópria para consumo, ela não é potável. Bom, a filtração vista de uma maneira mais detalhada, de novo, a água, uma mistura de água e areia, um funil, um papel filtro, e aí você vai ter passando filtrado, né, a água e o resíduo ficando retido no papel de filtro. Lá na televisão, né, na aula que vocês assistiram, é até mostrado como se faz um filtro utilizando garrafa PET, onde vocês podem fazer esse experimento e visualizar como é que acontece essa filtração. Mais uma vez, lembrando que a água ela não é potável, né? Bom, mistura heterogênea líquido-líquido. Aí eu tenho o óleo e a água. Bom, o óleo e a água, já vamos ter aqui a questão de não ser tão fácil assim separar, porque eu vou precisar de um funil de bromo. É um funil que ele é acoplado a uma torneira. Como a água é mais densa, ela fica na parte inferior, eu vou poder separar essa água, abrindo essa torneira, até chegar num certo limite, onde eu irei fechar para reter o óleo no funil de bromo. Misturas homogêneas. Bom, até que enfim, professora, vamos ver as misturas homogêneas. A água do mar é uma mistura homogênea. Na água do mar eu tenho sais minerais, vários tipos de sais nessa água e é uma mistura homogênea. E um exemplo de uma maneira de separar, né, de separação, é o que ocorre nas etapas de produção do sal, o sal comum, cloreto de sódio. Você tem a imagem de uma salina e você tem as etapas que acontecem, né? E começa com a retenção de água do mar nas salinas, né? Para que aconteça a evaporação. Essa evaporação acontecendo, né? Vai ficar os cristais, como está na imagem, e aí vai ser coletado, esse sal vai ser lavado, vai passar por um processo de beneficiamento, onde nesse beneficiamento é eliminado as impurezas, né? Cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, que se não forem eliminados, vão deixar um gosto amargo nesse sal, é embalado e chega até as nossas casas, né? O sal, ele é muito importante, inclusive para a nossa saúde, e ele passa por essas etapas. É uma etapa, ou seja, para separar um líquido de um sólido numa mistura homogênea, pode-se utilizar, né, o processo de evaporação.
como a gente acabou de ver aí. Também eu posso separar essa água e sal. A professora, lá na evaporação, é perdido a água, só fica o sal. Vamos imaginar que eu quero tanto a água como o sal, mas de uma maneira separada. E aí entra o processo de destilação simples. É um processo onde nós vamos ter um termômetro, vamos ter esse balão de vidro com a solução salina e através do aquecimento, né, vai evaporar a água, só que a água não vai ser perdida para o meio ambiente. Ela vai passar por um condensador que é resfriado e vai ser coletada, né, num outro frasco, né, que é o produto do destilado. E uma vez evaporando a água, o que fica no primeiro balão de vidro é o sal. Então, ao final do processo, eu terei a água e o sal. Ou seja, eu consigo, numa mistura homogênea, passando pelo processo de separação, ao final do processo, ter a água e o sal. Muito bem. A aula de hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção. Na plataforma, vocês vão ter uma atividade. Também vocês podem ler o livro. É o capítulo 8, da página 146 até a 148. E mais uma vez, lembrando que as atividades e dúvidas é para enviar para o e-mail. Aqueles que não tiverem condição de fazer as atividades, em agosto eu vou estar dando visto nessas atividades, não se preocupe. Então, até a próxima aula.